Brasil! Para Cuba! Para Venezuela! Para PT! A nossa bandeira jamais será vermelha! A nossa bandeira jamais será vermelha! Dezenas de motivos, nem fora de São Paulo, ao dinheiro de Cuba, ao petrolão, etc e tal. O PT tem que ir para a clandestinidade. Tem que ser expulso da vida pública. Mas você acha que isso é democrático, Lobão? É óbvio que sim. Quem está atentando contra a democracia são eles. Eles estão... Você vê para os lados do Brasil, você vê a Venezuela, você vê o Equador, vê a Bolívia, isso é democrático? O que está acontecendo no Brasil, nesses países é democrático? Você acha que o Brasil vive hoje uma república, uma democracia bolivariana? Totalmente. Vocês não podem viver agredindo. Você está provocando uma petista do inferno. Você está me ofendendo. Petista do inferno. Fora bolsista! Você vai legitimar essa violência? Você vai legitimar essa violência, então? Ele veio me ameaçar, eu que estou errada? Boa sorte, boa sorte. Essa classificação recente agora, né, do PT como comunista, bolivarianista, enfim. O que me surpreende, na verdade, é porque eu achava que esse campo conceitual paranoico da Guerra Fria, ele já não fazia mais sentido, né? Porque uma coisa é você acreditar em uma paranoia anticomunista em 64, quando você tinha acabado de ter uma Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, tinha a União Soviética, e eu acho que isso fazia sentido, né? Mas, de alguma forma, a paranoia anticomunista, ela sobreviveu ao fim da Guerra Fria. E é claro, sim, né? Eu imagino, mas assim, é claro que é um absurdo, né, o PT chamar o PT de comunista, né? Existe até controvérsia, o PT é de esquerda mesmo, mas enfim. Eu não sei nem se é social-democrata. Eu acho que o PT é um partido de um desenvolvimentismo com pinceladas sociais, né? E isso, sim, está a léguas de distância de qualquer conceito que alguém queira usar de comunismo, né? Bolivarianismo, eu confesso que eu também acho um conceito ainda mais vago do que comunismo, né? Porque tem a ver com uma mobilização de uma memória, vamos dizer assim, mítica, de uma resistência latino-americana ao imperialismo e tal. Mas eu não consigo enxergar essa ideia do bolivarianismo como uma forma de governo específica que você consiga reconhecer, né? Uma forma institucional, um projeto, mas me parece que ele foi mobilizado para renovar os velhos fantasmas da Guerra Fria, mas é uma palavra que é muito vazia, porque comunismo ainda tem, vamos dizer assim, algum conteúdo, mesmo sendo um termo da paranoico, como foi usado na ditadura, né? Mas e esse deslizamento também, né, de termos diferentes, né, de comunismo para bolivarianismo e Cuba, né, tudo ao mesmo, tudo como se tudo fizesse parte do mesmo contexto, né? Eu acho que isso mostra um mecanismo que infelizmente fez muito estrago já no século XX, parece que no século XXI vai fazer também, que é o mecanismo de você construir o inimigo. O inimigo ele é construído de maneira aleatória. O que importa é você construir a perversidade e a maldade dele. Não tem Se alguém for procurar alguma densidade ou conteúdo político nesses adjetivos, ela não vai encontrar, porque a função desse tipo de qualificação não é descrever o inimigo, mas é colocar a pessoa no lugar do inimigo. E aí tanto faz, você pode chamar de comunismo, de bolivariano, perverso, mau, diabólico, satânico, sei lá. Qualquer nome que para a pessoa tenha um sentido ruim e pejorativo vai ser usado, mas não tem conteúdo nenhum. É espontâneo e super importante. Nós temos que ficar atentos no caso do Petrolão. E o Sérgio tem muito ainda a falar. E ele, se Deus quiser, vai ligar o PT aos paraísos fiscais. Quem que você queria que tivesse no Planalto no lugar dela? No lugar dela? Bolsonaro. Bolsonaro, você acha que tinha que ser? Não eram os militares, não? Bolsonaro já foi militar, já conhece já. Eu não concordo porque, principalmente, nós temos um regime democrático. Então, se a Dilma foi eleita por votação, ela é legitimada, está no poder. Então, no caso da intervenção militar, para negar essa posse dela, não faria sentido algum, seria contra a democracia e provavelmente daria respaldo para um golpe militar, alguma coisa do tipo. O histórico que a gente tem, né, da era da ditadura militar, era tudo muito violento
E seria uma regressão para a gente voltar, né? Perderíamos toda essa liberdade de expressão que a gente vem conquistando até hoje. Não, a nossa experiência de ditadura foi traumática o suficiente. E não só aqui no Brasil, mas os exemplos que a gente tem ao redor do mundo. Ditadura nunca é bom, seja de direita, seja de esquerda. Intervenção militar, né? Eu fico muito curioso com esse uso desse conceito, né? Porque a ideia de intervenção é golpe, né? Eu acho que o nome certo disso é golpe. Eu não consigo entender qual é a diferença. Se você tem um governo constituído, né? Uma ordem legal, e um presidente eleito, e através da força você derruba esse presidente, você pode chamar de intervenção como uma espécie de um eufemismo. Mas o nome disso, tanto quanto em 64, é o mesmo nome, é um golpe, que é a tomada do poder com base na força. Eu espero que isso não aconteça, mas se isso acontecer, o que eu acho é o seguinte: no Brasil a gente tem ainda muito autoritarismo e muita violência difusa na sociedade. Agora, quando o próprio governo ele vira o agente da violência, e quando a violência ela se torna a lei, o que a gente tem é uma sociedade violenta e autoritária, e as pessoas sem nenhuma proteção contra isso, né? Porque se você tira os direitos das pessoas, né, basicamente o que você tira é a possibilidade que elas têm de se proteger. Então, um governo imposto na força vai ser mantido à força também. Então, eu não espero nada diferente do que foi a própria ditadura, né? Que é a perseguição política, depois a regularização das práticas de tortura que ainda existem, mas não são consideradas assim prática de governo, mas uma perseguição sistemática, e o nome disso para mim é ditadura, né? Enquanto os militares se preparavam para pôr fim à mazorca entronizada, o povo tomava a iniciativa de reafirmar a sua convicção democrática e o seu amor à ordem. Em São Paulo, quase sem preparativo algum e sem custar dinheiro, espontânea e pura a Marcha da Família com Deus pela Liberdade reunia centenas de milhares de pessoas de todas as classes. Num movimento de redenção irresistível deflagrado em Minas Gerais, e logo em seguida São Paulo, Guanabara e outros estados, tendo à frente as Forças Armadas do Brasil, a pátria se levanta contra os que tentavam vilipendiá-la. Basta! É a palavra de ordem dos militares, dos políticos democráticos, dos jovens e das donas de casa. Uma coisa que eu acho interessante assim, da marcha, interessante no sentido triste, né, da Marcha da Família de 64, é que a pauta dela tinha essa coisa do anticomunismo, mas era uma pauta também muito vinculada a questões morais, né? E aí a questões morais tem a questão da corrupção, mas também questões ligadas à família nuclear, a padrões sexuais, ao trabalho, tudo aquilo que se considerava uma forma de vida moralizada, né? E uma ideia até de que a essência da política é a moral. Não existe a questão da liberdade, a questão da pluralidade política, elas não existem. O que existe é o projeto de fazer uma sociedade que tem uma conduta moral específica, né? Me impressiona muito também a permanência nesse sentido, né? Embora eu acho que o anticomunismo hoje não tem como comparar com o anticomunismo de 64, porque o mundo é muito diferente, né? E também assim, a estrutura da Marcha da Família é muito diferente do que essa hoje é mais difusa, né? Menos organizada, mas esses padrões morais eles continuam, né? Essas marchas, esses movimentos recentes, eles são muito ligados assim, a um campo que pode parecer heterogêneo à primeira vista, mas é um campo que tem um pressuposto moral bem específico, né? Então eles juntam a questão sexual e a destruição da família. Esse congresso aí, vários desses conservadores foram eleitos com pautas ligadas à questão sexual, né? Questão racial também, que existe uma ideia de que existe uma subversão da ordem racial no Brasil, ou uma criação de uma rivalidade que não existiria antes, porque o brasileiro era para ser bondoso, né? Então é o conservadorismo que ele vem desse campo da moral, e desse campo da moral entra na questão política, com uma postura antidemocrática, né? A polícia militar, como vocês puderam ver, quem não faz besteira, a polícia não bate. Agora, não teve educação em casa? Quem não teve educação em casa, taca a pedra no policial, que é o quê? Que responda com flores? E aí tem que usar da energia mesmo. Parabéns à Polícia Militar, que deu mais um exemplo aqui.
somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora